Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir o texto que está no livro de Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao 32. Lá diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O texto fala de uma parábola em que Jesus conversa com os doutores da lei, e Jesus fala de 2 irmãos, de um pai e 2 irmãos, onde o pai pede uma coisa para um filho e pede a mesma coisa para o outro filho. Nós vamos mergulhar nesse texto e compreender o porquê que Jesus falou isso, com quem que ele estava falando, qual era o propósito dessa mensagem no seu contexto histórico e o que o Espírito Santo ele nos traz para o nosso coração nos dias de hoje. Antes disso, eu quero só usar aqui uma ilustração dos nossos dias, o exemplo de um amigo que eu tive, na verdade era um cliente, né? E ele tinha uma mágoa no coração muito grande com a sua mãe. Sabe aquelas mães que, ao ver o filho, um filho que ela considera que é mais esperto, que é mais forte, que é mais resistente, e olha também para o outro filho que ela considera mais fraco, mais indefeso, menos experiente da vida, e a mãe... Algumas mães, né, elas tentam equilibrar um pouco, nivelar, né, os favorecimentos para os filhos, sabendo que um vai se dar muito bem sozinho e o outro precisa de uma atenção especial. A mãe às vezes favorece o filho. Então, essa pessoa que eu conheci, ela trazia desde a infância, desde muito cedo, uma mágoa, um rancor com sua mãe e na relação com o seu próprio irmão, que ele detestava os 2, detestava a mãe e detestava o irmão. Então ele falava coisas horríveis da mãe dele, né? Se abriu comigo e ele disse assim, uma das frases muito chocantes: o dia que ela morrer, eu não vou nem no enterro, eu não quero nem saber, eu quero mais que ela morra e suma na minha frente. Ele tinha um ódio profundo, né? Quase que diabólico, né? Para você entender que coisa é essa que uma mãe deu para um irmão e não deu para o outro, favoreceu um e não o outro. E ele cresceu com essa mágoa, essa antipatia. E eu disse para ele o seguinte, que ele precisava buscar sua mãe e voltar a se relacionar com ela, perdoá-la e ela perdoá-lo também, talvez ele tenha falado coisas que ela não gostou, e se reconciliar, e se arrepender dessa situação de conflito dentro da família. Porque a mãe dele já tinha uma idade muito avançada, e eu disse para ele assim, um dia você vai se arrepender, com certeza você vai se arrepender, porque ela vai embora e você nunca mais vai poder se reconciliar com a sua mãe, nunca mais. É agora que você tem que se reconciliar com ela, porque seu tempo está passando. Essa história nos ensina algumas coisas a respeito do tema arrependimento. A primeira que eu queria destacar é que o arrependimento não é um problema. Tem pessoas que olham para você e dizem assim, você vai se arrepender disso, como se o problema fosse o arrependimento. O arrependimento não é o problema, o arrependimento é a solução, é a porta de escape, é o sinal de alerta, mas o problema é a causa que gerou um arrependimento. Quando você se arrepende,
você não está mais descendo a ladeira, vamos colocar dessa forma. Quando você se arrepende, você começa a se refazer. Agora você está se recuperando, se restaurando. O arrependimento é o ponto de partida para alguém que quer se restaurar. Isso é a primeira coisa. A segunda é que o arrependimento, ele requer maturidade. Esse moço que tinha um rancor com sua mãe, faltou nele muita maturidade, apesar de ele ter uma certa idade, muita maturidade que lhe faltou. E o arrependimento, ele costuma dar um tempo. Ele costuma dar um tempo para você aproveitar essa porta e entrar nela. Porque o tempo passa e depois de um certo tempo não adianta mais se arrepender. Ou seja, vale a pena se arrepender sim, mas você não vai poder mais restaurar. Vamos voltar agora para o primeiro século da era cristã, na figura de João Batista. João Batista era um homem que andava pelo deserto, pela Palestina, e ele pregava um batismo. Era o batismo do arrependimento. O batismo de João não era igual a esse batismo que a gente faz na igreja, que é o batismo da nova aliança, que é o batismo da nosso comprometimento, a nossa profissão de fé no corpo de Cristo. Nós entramos no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo através do batismo. Hoje, no tempo de João Batista, esse batismo não era assim. Era um batismo de restauração de votos à antiga aliança. Era uma restauração de votos para aquelas pessoas que se desprenderam de Israel. Porque desde a época do rei Salomão, ano 900, 950 a.C., por aí, isso aí, Davi, né? Aí Salomão já vai caminhando aí para 800 a.C. Salomão, ele morre e ele deixa um herdeiro ao trono. Roboão, ele não tem a mesma habilidade que Salomão e nem a mesma habilidade que seu avô Davi tinha com o reino. Ele é jovem, inexperiente, inconsequente, imaturo. Então ele divide o reino. É uma outra pregação aqui, uma outra história, mas o fato é que Roboão divide o reino. E Israel, parte do reino, vai com Jeroboão, que era um funcionário de Salomão, e ele vai para o norte. E ali as tribos de Israel, ali, umas 10 tribos, se reúnem ao norte e formam Reino de Israel do Norte. O Reino do Sul, que fica ali em Sião, né? Ali Judá, Jerusalém, aquela região, eles preservaram todos os costumes, toda a lei, toda a tradição dos hebreus, a fidelidade a Deus, as festas de lua nova, os preceitos, a lei moral e a lei cerimonial. Eles andavam numa linha fina com Deus, com a antiga aliança. Mas as 10 tribos que foram para o norte, eles começaram a se desprender disso, se desprender dos costumes, da lei, e depois foram invadidos pelos assírios, né? E aí se misturam com outros povos e começam a adorar outros deuses, enfim, viram uma salada danada. Os anos se passam e eles são considerados povos gentios, os desgarrados. Então, agora a gente dá um salto do ano 850 e vai para a era cristã, primeiro século ali, para o século I, né? E encontramos a figura de João Batista pregando o batismo, que era o retorno desse povo, dos desgarrados. João Batista estava pregando um batismo de restauração de votos, era o arrependimento, esse tipo de arrependimento. E aí João Batista ele pregava para os gentios, mas João Batista também pregava para os judeus. Ele começou a pregar para os judeus, e os judeus começaram a estranhar esse discurso, porque eles consideravam a situação deles o seguinte: eu não preciso ser batizado, eu não preciso me restaurar, eu ando numa linha muito fina, eu ando na lei, eu estou tudo certinho. Mas João Batista dizia que eles não estavam andando na linha, eles não haviam guardado todos os preceitos, tudo que eles haviam aprendido. Eles precisavam se alertar para um novo tempo em que o Messias estava para aparecer.
O interessante é que essa conversa dessa parábola, ela surge numa conversa entre Jesus e as autoridades da lei. Jesus fala da parábola dos dois filhos, de um pai que representa Deus, do primeiro filho, que representa publicanos e meretrizes. Os publicanos eram pessoas consideradas pelos judeus como traidores, como aqueles que estavam favorecendo o império, estavam muito satisfeitos com o império, participando de uma nova realidade da nação, onde aquela nação estava sendo dominada pelo Império Romano, e os publicanos estavam se interagindo nessa nova realidade sem menor problema. Os judeus, eles queriam a restauração de Israel, né? E os publicanos, eles andavam meio nessa contramão, até se consideravam que eles estavam se beneficiando de uma nova realidade que não era satisfatória para os judeus. E as prostitutas, elas eram desmerecidas no consenso social pelos homens, pelos judeus. Contudo, eles se utilizavam dos serviços das prostitutas, mas elas só que estavam erradas, elas que não prestavam, né? Então, os judeus, nesse tempo, eles faziam muitas injustiças. Aí eles conversavam com Jesus e tentavam pegar Jesus nessa pegadinha, né? Quem é João Batista? Fala aí, João Batista é de Deus ou não é? Já aí Jesus propõe uma parábola, quando eles tentavam perguntar para Jesus e colocar Jesus contra o muro. Queriam que Jesus dissesse, não, João Batista é mesmo de Deus. Qualquer coisa que Jesus falasse, se é, se não é, eles tentariam uma forma de prejudicar Cristo. E aí então Jesus conta a parábola dos dois filhos. E aí fala que um filho, o pai fala para ele assim, vai trabalhar na vinha. E aí ele fala, não quero, eu não. O interessante é que essa história a gente pega assim para pensar nos filhos, né? Meu filho preguiçoso, meu filho finge que não escuta, meu filho não está vendo que o pai dele e a mãe dele estão trabalhando, ele fica lá jogando videogame, enfim, dorme até tarde. A gente acorda sábado cedo, né? E a garotada, a nova geração, né? Dorme tarde na sexta para ver os filmes aí das séries ou sair com a turma. E sábado de manhã não tem como acordar cedo, né? E aí o pai e a mãe procuram os filhos para fazer as coisas. A gente lembra, né, que Jesus usa esse exemplo do filho porque sempre foi uma realidade essa coisa do pai e os filhos desde a época de sempre, né? Mas só que o primeiro filho eram aqueles que não queriam a fé, não estavam seguindo a lei, eram considerados povos gentios, desgarrados, desmerecidos, desprezados, os imorais. Entretanto, esse povo que era considerado os desgarrados, os que não andam na lei, eles estavam acreditando em Cristo, eles estavam acreditando em Jesus, na sua palavra, estavam aceitando o Senhor como seu Salvador. E o segundo filho, que era aquele que disseram, não, nós vamos, eles não estavam crendo em Jesus, estavam duvidando da palavra de Cristo, não estavam crendo que seu Jesus era o Messias prometido. Por que eles são o segundo filho? Porque eles sempre estiveram dentro da aliança, porque eles sempre se prontificaram a guardar a palavra de Deus, os valores de Deus, o nome de Deus na terra. Eles sempre se apresentaram como o filho que diz sim, mas não estavam crendo. E Jesus diz que se eles não estavam crendo, eles são como o filho que diz que crê, que aceita, né? Que vai fazer, mas não faz, não comparece. E aqueles que não eram, que tinham dito no início que não queriam, estavam aceitando o Senhor Jesus. Aí Jesus diz, meretrizes e publicanos vão entrar no céu antes de vocês. A gente é um pouco assim, né? Um pouco fariseu, um pouco judeu, porque a gente tem um pouco desse sentimento farisaico, quando esperamos que aqueles que chegam à igreja, que se achegam à fé, eles já apresentem alguns sinais, algumas características que acompanhem muito o que a gente pensa. Eles têm que parecer conosco, fazer parte dessa igreja, tem que andar numa linha, porque senão cai fora,
não é igual a gente, não é da nossa turma. É assim que a gente faz, não é? Mas é um pensamento muito egoísta, porque as pessoas que se chegam à fé, elas deveriam reivindicar isso. Elas poderiam dizer assim: eu estou aqui, cheguei à igreja, tenho muitos problemas, cometo pecados que eu não posso nem declarar. Se eu te disser, você vai ficar espantado. Eu tenho muitas limitações, eu tenho muitos vícios, eu tenho problemas de distorção de caráter e, enfim, diversos. E eu vim aqui e você está me dizendo que você acredita no poder transformador do Evangelho, certo? Eu vou dizer sim. Você crê que a palavra de Deus ela transforma? Sim. Então tá bom. Aqui estou. Até agora não mudou nada. Eu continuo o mesmo mau caráter. Então essas pessoas elas chegam na igreja e elas precisam ser transformadas. E elas precisam ser reformuladas, restauradas pelo poder de Deus. E o que transforma de fato? A palavra. De fato, a palavra transforma. Irmãos, eu acredito mesmo, eu acredito. Já fiz prova disso comigo. Estou dizendo que eu tenho distorção de caráter, não. Eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu tenho defeitos. Eu não sou perfeito. E eu já me certifiquei que a meditação diária, a leitura da palavra, uma vida de oração, transforma as pessoas, move os seus pensamentos, mexe com o seu querer, te dá forças, porque quando você se expõe aos meios de graça, que é a oração, que é a palavra, a própria comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo reunido, isso vai moldando você. Significa dizer que aquelas pessoas que se achegam à igreja e elas precisam ser mudadas, elas precisam saber que não mudarão com as próprias forças, com as forças do seu pensamento, da sua força de querer, mas elas serão transformadas ao passo que elas frequentam os cultos, ouvem a palavra, têm uma vida de oração. É preciso fazer um esforço, Então, qual dos dois fez a vontade de Deus, dos filhos? Aqueles que creram. Qual dos dois? Aqueles que aceitaram, aqueles que se arrependeram e aqueles que foram restaurados, porque se arrependeram. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. O arrependimento que Jesus está falando aqui, ele é muito necessário. Arrependimento é uma coisa necessária na vida do ser humano, em muitos aspectos, muitos. O arrependimento é necessário para o amadurecimento intelectual. Você precisa se arrepender de coisas ao longo da tua vida, coisas que você faz. Isso vai fazer você amadurecer. O arrependimento, ele é necessário para o amadurecimento também emocional. Sabe, inteligência emocional? Sabe que a nossa emoção, ela também tem uma inteligência? Porque existem as pessoas que pensam e as pessoas que reagem, pessoas reativas. Quando elas são atacadas por alguma palavra que as contraria ou as magoa de alguma forma, incomoda, muitas pessoas elas simplesmente reagem. Bateu, valeu. Outras pensam. O arrependimento ela nos ajuda a amadurecer o nosso lado emocional. O arrependimento é necessário também para que você descubra a direção na sua vida. Quantas vezes eu não me arrependi de tantas coisas que pensei e fiz? Já ouvi essa palavra assim, se você fizer isso, você vai se arrepender. Hoje você vai se arrepender. Aí eu respondi, que é claro, eu me arrependo todo dia. Todo dia eu me arrependo. Porque tem pessoas que têm medo de se arrepender. Tipo, será que eu vou me arrepender? Eu tenho medo de me arrepender. Porque você não precisa ter medo de se arrepender. Você precisa ter medo de algo que você pensa em fazer. Mas o arrependimento, ele é o caminho de volta. Ele é abrir os olhos. Ele é subir a ladeira, é restauração. Quando você se arrepende, significa que você já começou a se restaurar.
O arrependimento não é ruim, ele é sempre uma coisa boa. O que é ruim foi o que aconteceu, o que provocou ele, né? O arrependimento é necessário para a salvação em Cristo também. A salvação, ela tem alguns processos que começam no trono de Deus. Deus, ele olhou para você, escolheu você, e ele escolheu redimir você. E aí o Espírito Santo, ele toca no seu coração e ele regenera o seu coração, a sua mente, porque se ele não regenerar os seus pensamentos, o seu coração, você não se converte, os seus olhos continuam fechados. O Espírito Santo, ele abre os seus olhos espirituais para que você compreenda a sua situação diante do cosmos, do universo, da sociedade, do mundo e diante de Deus. Você se percebe e percebe quem você é. E os seus olhos espirituais se abrem, você percebe o seu estado de pecado, a sua necessidade para com Deus e faz o quê? Se arrepende. É chamado de arrependimento para a salvação. O arrependimento para a salvação é perceber o quão necessitado de Deus você é, o quão carente da graça de Deus você é, ao passo que você percebe que com as suas pernas, com as suas próprias forças, você não consegue caminhar na direção de Deus e necessita da misericórdia dele e da ação do Espírito Santo em você. E aí seus olhos espirituais são abertos e você se arrepende. É um passo, né? Você se arrepende e você começa a querer... o próximo passo já você começa a ter ousadia e você caminha em direção a Deus, começa a ter sede, fome, sede de santificação. Que significa o que é santificação? É ser certinho? Não. Santificação é querer estar perto de Deus, é querer ser ouvido por Ele, é querer ouvir a voz de Deus. Essa sede de querer se aproximar de Deus é uma caminhada de santificação. Então, no meio desse processo, acontece uma coisa chamada arrependimento, que ele precisa estar ali. Sem o arrependimento, não há conversão. O arrependimento é necessário para a santificação e também é necessário para você cuidar dos seus filhos, criar seus filhos. Você é um pai, uma mãe que traz na bagagem experiências de arrependimento que vai passar para o seu filho. E vai ensinar o seu filho a se arrepender de coisas, a ter um senso da vida, de responsabilidade, um senso moral, que vai proporcionar a ele a capacidade de se arrepender diante de um erro. O arrependimento não se limita a um sentimento. Então, pastor, me convenceu, o arrependimento é uma coisa muito boa, mas agora me deu uma preocupação e uma angústia, porque... se eu necessito de arrependimento, e eu estou convencido disso, eu não estou arrependido e agora entrei em crise. Como é que eu faço para me arrepender? Agora eu não me arrependo, porque as pessoas, muita gente está muito alimentada naquela frase, né? Eu não me arrependo de nada, não me arrependo dos meus atos, né? Isso é cantado na poesia, na música. Outras frases tipo... se arrependimento matasse, eu seria eterno. Seria eterno, porque eu não me arrependo nunca de nada, está tudo certo para mim. É um problema. Você precisa se arrepender, porque o arrependimento é uma bênção, é um presente. Deus pegou uma coisa e deu para você. Toma aqui, vou te dar uma coisa bem legal. Isso se chama arrependimento. Para que serve? Ele serve para o seguinte: quando você estiver no fundo do poço, quando você tiver tomado decisões totalmente erradas, quando disserem para você, você não tem mais jeito, quando disserem para você, você já era, você é péssimo, você é um lixo, você não vale nada, aí você pensa assim, e agora, o que eu faço para retornar e ser alguém? Aí você pega e usa isso, aí você se arrepende e isso vai servir de uma mola propulsora que vai jogar você lá para cima. Arrependimento. Uau, arrependimento é uma coisa muito legal, é bom, hein? Eu quero para mim. Então, esse cara que fala que nunca se arrepende de nada, eu não quero isso não, cara. Eu não quero esse negócio, eu quero isso aí, esse arrependimento é bacana, eu sempre tenho um retorno, né? Eu sempre tenho a possibilidade de voltar a ser alguma coisa que eu perdi, me restaurar. O arrependimento é uma boia. Você dá no alto mar
à deriva e alguém joga uma boia. Toma aí, salva vidas. Esse é o arrependimento. O arrependimento não se limita a um sentimento. Tá, e aí eu não sinto desejo, eu não sinto arrependimento nenhum. O que eu faço? Ele não se limita a sentimento. Ele não é sentido, porque João fazia um apelo aos homens. Ele não dizia, por favor, quem tiver arrependido, chega para cá. Ele não falava isso, ele dizia, arrependam-se. Arrependam-se. A Bíblia fala de frutos de arrependimento. O arrependimento é imperativo, é uma ordem. Arrependa-se. Estou mandando você se arrepender. É uma disciplina, é uma decisão, é um passo. Então, significa dizer que se eu não estiver sentindo arrependimento, eu não preciso entrar em crise. Eu preciso, primeira coisa, parar para ouvir. Legal, eu quero me arrepender. Eu preciso me arrepender, porque isso vai ser uma bênção na minha vida. Então, primeira coisa que eu preciso fazer? Vou ouvir. Vou ouvir aquele que está me falando. Quem? O mestre. Quem é meu mestre? Seu pai, sua mãe, seu professor, seu pastor, o diácono, o pastor Tenório. Quem? O Jorge. É o meu mestre, é alguém que me orienta, é alguém que me dá conselhos. Primeiro eu vou ouvir as pessoas. Depois eu vou refletir. Vou pensar no que foi falado, o que isso tem a ver com a minha vida, o que pode ser melhorado. E eu preciso fazer isso como? De forma humilde, com humildade, sem ficar se defendendo. Sabe por quê? A gente fica se defendendo, né? Quando uma crítica chega, o meu primeiro passo, o ímpeto, né? É a defesa, é você negar. Não. Você está sempre buscando uma forma de se defender. Isso não contribui muito para você ficar se defendendo. Então seja humilde. Você tem que confiar. Confie no mestre. Confie na palavra de Deus. Confie naquelas pessoas que te amam e de fato estão te ajudando. E por fim, mude de direção. Então eu entendi. Eu posso me arrepender sem estar sentindo arrependimento. Sim, você pode se arrepender sem estar sentindo o arrependimento. Muda de direção, começa a andar nessa direção, porque o arrependimento ele é inteligente, ele requer maturidade, ele precisa que você confie em Deus. Deus, eu não estou sentindo, sabe aquela coisa errada? Eu continuo com vontade de fazer aquilo que é errado, eu continuo inclinado aos erros. Eu ainda estou com vontade e não estou com vontade nenhuma de me arrepender, Senhor, não estou afim. Então você não se prenda aos sentimentos e se prenda à palavra. Se confie e dê um passo em direção à restauração. Se arrependa dos seus caminhos. Existe uma frase que se chama: o feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. É uma frase usada por fisioterapeutas, por pessoas que trabalham com capacitação, restauração física, aquelas fisioterapias, né? Ou pessoas que fazem tratamentos e não têm forças para começar a fazer o tratamento. Tipo, segunda-feira eu começo, mês que vem, em janeiro eu começo o meu tratamento. Então, o feito é melhor que o perfeito. Ele sugere que você comece agora e não fique aguardando o tempo perfeito. E essa frase é retirada de um general americano, General Patton, o nome dele, acho que é esse. Esse militar americano, ele lutou na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Era um homem condecorado, muito radical, muito nervosão, falava muito palavrão, brigava com os soldados, mas ele estava cheio de medalhas e vencia as batalhas que ele estava à frente. Ele era muito conceituado e era muito exigente com os soldados. Certo dia, os soldados estavam na frente de batalha e ele percebeu que estavam faltando 2. E ele foi ver lá na enfermaria também outros que estavam acidentados, né, que tinham morrido, outros tomaram tiros, estavam perdendo a perna, perdendo o braço, sangrando, gente muito machucada na guerra. E ele encontrou 2 soldados lá, olhou para eles: qual o problema de vocês?
E eles falaram, não, a gente não quer voltar, a gente não quer lutar mais. Eles estavam traumatizados. E esse general, ele teve uma dificuldade muito grande para entender como dois soldados que não estão sangrando, não estão lutando. E ele briga com os soldados, fala assim, como vocês podem estar aqui, deitadinhos aí, de boa, e os seus colegas estão lá na frente de batalha, morrendo, perdendo sangue, perdendo braço e perna. Que coisa é essa? E ele não compreendeu que aqueles dois soldados, eles estavam com um trauma chamado fadiga de batalha. Não é um machucado no corpo, não é uma abertura na carne, mas é uma ferida na alma, na mente, onde o indivíduo ele não consegue caminhar, ele não consegue dar o passo à frente. Ele está sofrendo na sua psique, foi machucado. E aí ele bateu nos soldados, agrediu. Mais à frente ele foi afastado, né, desse posto pelos seus superiores. Os superiores entenderam que os soldados estavam sofrendo essa fadiga de batalha e ele não, e ele foi punido. Nos Estados Unidos ele era muito conceituado e não foi expulso das Forças Armadas, mas ele foi um pouco afastado, né? O país ficou todo dividido entre aceitar ou não. Por que eu estou contando essa história? Existem muitos de nós que precisam ser restaurados. Existem muitos de nós que precisam se arrepender, precisam dar o passo, precisam mudar, mas não têm forças para mudar. Porque as nossas feridas estão na alma. Eu contei no início da nossa reflexão de um amigo, de um cliente que eu tive, que ele tinha uma ferida na alma profunda, uma mágoa, um rancor familiar, que ele carregava isso. E eu mesmo tive muita dificuldade para compreender que dor é essa dele tratar a mãe dele tão mal. É algo que precisa ser analisado. Então, muitos de nós têm feridas na alma. Foram magoados, foram frustrados, foram desrespeitados. Alguma palavra que dita na minha direção transpassou a minha alma e me deixou muito desanimado na igreja, muito desanimado em casa, nas minhas relações familiares. Eu me afastei um pouco porque ouvi coisas que me deixaram muito triste. Tem pessoas assim. E precisamos entender que essas pessoas, como aqueles soldados, eles estavam machucados na alma. Por que eles estavam machucados? Não é porque eles eram covardes, é porque eles lutaram demais. Eles lutaram muito, eles lutaram, se esforçaram, se ofereceram, se dedicaram, mas eles se dedicaram tanto, mas tanto, que se machucaram na alma. Então, às vezes, a atitude do arrependimento, ela requer um pouco de compreensão por parte daqueles que estão de fora. Deus é quem restaura a nossa força interior. Deus, Ele é aquele que restaura a nossa força interior. Isso nós precisamos entender. Então, não espere o outro, não espere que o outro comece, mas comece em você. Comece dando esse passo de restauração, de arrependimento, de reformulação, de transformação da vida, de uma nova vida, porque o arrependimento, ele é uma mudança de vida. Ele é uma mudança de vida que faz bem. Você não precisa correr. Pense nessa frase: o feito é melhor do que o perfeito. O perfeito é eu correr e resolver logo a coisa. Mas como eu não posso correr, então eu não faço nada. Não, então ande. Então faça. O feito é melhor do que o perfeito. Não precisa acertar, porque eu carrego um peso dentro do meu coração e uma responsabilidade de ter que acertar. Eu preciso acertar. Você não precisa acertar. Você só precisa fazer. Deus não está cobrando de você sucesso. Deus não está cobrando de você performance. Deus não está cobrando de você estética, a estética da vitória. Deus só está pedindo para você dar o passo e começar, porque o feito é melhor do que o perfeito. E depois de começar, o ânimo aparece. Sabe quando você entra num quarto na sua casa e aquele quarto você começou a jogar coisas lá e guardando, é o quarto da bagunça. Um belo dia você pensa assim: eu vou usar aquele quarto para alguma coisa. E aí você abre a porta do quarto e
Meu Deus, por onde que eu começo? Nem sei. Você não sabe, a tua vida está tão bagunçada que você não sabe nem por onde começar. Como é que eu faço isso, Senhor? Ou seja, simplesmente comece. O ânimo, ele vai se desenvolver, ele vai aparecer. Nós lemos Mateus 21, 29 e ele disse: ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Ele disse: não quero. Mas depois ele pensou, ele ouviu o que o pai disse, ele teve humildade no que o pai disse, ele refletiu sobre a situação e ele confiou na palavra do pai. E ele fez o quê? Se arrependeu. Mas ele estava afim de se arrepender? Ele estava sentindo o arrependimento? Não estava. Quem estava sentindo era o outro que disse sim. Ele sentiu. Aí você vai pensar: o arrependimento é um sentimento. Ele se arrependeu, de fato, ele sentiu. Sim, senhor, pai, eu vou. Sim, senhor, eu vou. Ele se arrependeu. Aquele sim. E não foi. Mas o que disse não, ele não queria ir. E continuou não querendo. Mas ele foi. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. E o arrependimento, ele é uma bênção. Concluindo, Deus não se cansa. Ele tem um compromisso de te ajudar. Deus tem um compromisso de te ajudar. E Ele não se cansa. Ele não se cansa de você, dos teus erros. Você é um projeto de Deus. Eu estou aqui para cuidar desse projeto. A igreja. Olha o projeto aqui, ó. As paredes, teto, temos ali o som, temos as câmeras. É o nosso projeto que tem um trabalho aqui. Não, esse não é o projeto. Isso aí é usado como instrumento para realizar o projeto. Então, qual é o projeto? É você. Você é o projeto. Entendeu? Você é o projeto de Deus. Porque numa empresa, a empresa gasta você, suga você para edificar a empresa. Na igreja é diferente. Ele gasta a igreja, ele suga a igreja para edificar você. Você é o projeto. E por fim, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Saiba disso. Arrependa-se. Arrependa-se. Depois que você se arrependeu para a salvação, arrependa-se todos os dias de alguma coisa que você faça. E arrependa-se sem medo, porque o arrependimento é uma bênção. O arrependimento é uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém. Mas eu caí, é do homem o levantar, é de Deus. Se não fosse sua misericórdia, Senhor, o que seria de mim?